Bem-vinda, Malise. Conta para nós quais são os seus papéis e como você faz para organizar, para você ter uma organização, um equilíbrio entre todos esses papéis que você desempenha. Seja bem-vinda, é com grande satisfação e alegria que eu te recebo hoje para esse bate-papo. Ai, obrigada, querida Marinês. Um prazer estar aqui no teu canal e falar sobre esse tema que eu gosto tanto, a administração dos papéis, né? O olhar para os papéis. Obrigada por esse convite. Sabe que há um tempo atrás eu dava aula de psicodrama e uma das teorias do psicodrama é a teoria dos papéis. E a gente fazia um exercício em sala que era muito legal, que se chamava Mandala dos Papéis, onde a gente tinha que desenhar todos os papéis que a gente desempenhava durante a vida, né? Naquele momento de vida. E cada uma parte dessa mandala representava uma fatia maior ou menor do tempo ou da dedicação que a gente tinha. E quando tu me pergunta quais os papéis que eu exerço, me vem aquela imagem da mandala com tanto papel que nem eu sei mais a quantidade de fatia que tem nesse processo de divisão, né? Porque a gente está desempenhando papéis o tempo inteiro, né? Eu gosto de pensar que eu sou filha também, primeiro, né? Então, o meu pai já é falecido, minha mãe tá viva, graças a Deus, participa muito da minha vida, eu participo da vida dela também. Eu moro hoje em Florianópolis e sou casada com o Márcio, e então tenho outro papel de esposa, né? E o papel de mãe também. Sou mãe do Matheus e da Manu. O Matheus está com 19 anos e a Manu está com 12. E são duas bênçãos aqui na nossa vida. A gente vive bem aqui em Florianópolis. Então, esse é um pouco dos papéis familiares, né? E aí, dentro desses papéis familiares, claro, tem o papel de irmã, tem o papel de tia, de madrinha, tem vários outros papéis que se entrelaçam aí nesse meio. E como que você faz, Malise, para dar conta de tudo isso ao mesmo tempo? É interessante pensar, né? Eu acho que as rotinas nos ajudam. Acho que em casa, até porque o escritório, e daí daqui a pouco a gente entra no papel profissional, mas o escritório ele é do lado da minha casa. Então isso sempre facilitou muito a minha vida como um todo. Porque a gente tinha que sair de casa para levar as crianças na escola, voltava, todo mundo almoçava junto, aí parava o almoço, eu já vinha aqui, trabalhava, voltava para casa. Aquilo que precisava, a gente já estava muito próximo, então isso desde sempre foi assim. Quando as crianças nasceram, a gente já tinha o escritório. Então, isso facilitou muito essa administração do lar, digamos assim. É claro que não sou sozinha nessa administração do lar, meu marido é muito parceiro, então a gente divide muito bem as tarefas. Hoje, claro, eles já são maiores, já ajudam, né? Já não precisa mais de um cuidado um pouco mais acirrado, assim. E aí a parte da casa acaba fluindo. Tem uma moça também que me ajuda aqui, uma vez por semana ela vem dar aquela limpada geral, né? No mais a gente fica mantendo, mas acredito que a facilidade de ter um trabalho próximo assim de casa me ajuda nessa questão relacionada aos papéis de mãe, de dona de casa, porque mesmo sendo família ainda tem, né? O papel de dona de casa, tem o papel de mãe, tem o papel da pessoa que vai arrumar a casa, né? Tem o papel da cozinheira, tem todos esses papéis que se misturam ali em casa também, né? E como você faz, Malise, para você estar sempre bem? Porque todas as vezes que eu te vejo, você está super bem, alto astral, sempre com a energia em alta. Você tem alguns cuidados especiais que você costuma fazer para se manter assim sempre bem? Esses dias eu ainda fiz um post no meu Instagram, né, falando que eu tinha tido depressão. E tive mesmo quando o Matheus tinha 2 anos, já faz 17 anos, tive uma crise de depressão forte, assim, acho que foi uns 2, 3 meses. Naquela época, eu tinha muito conflito, principalmente com o meu papel profissional, meu papel de esposa, tava assim um nó na minha mente. E isso me levou a ter uma situação assim de tristeza mesmo, né? Profunda, de não querer levantar de manhã na segunda-feira e tudo mais. E aí, olhando para mim hoje, eu fico pensando, né? Nossa, da onde que vem a energia? Será que acordo já pilhada assim todo dia? Não acordo, né? Eu tenho muita dificuldade de acordar de manhã. Gosto, sou bem dorminhoca. Por mim, eu dormiria até as 9 da manhã todos os dias. Mas não, eu tenho disciplina, né? Se eu não gosto de uma coisa, aí vai na questão da disciplina. Então, todos os dias ali, 6h30, eu levanto, aí tem um outro papel que eu desempenho, que é o papel de cuidar de mim. Então, faço a minha atividade física de manhã, né? Tenho ali a minha alimentação bem regradinha de manhã. Faço o meu momento de gratidão, tenho ali alguns momentos. E eu gosto sempre de pensar, Marinês, quando
penso assim nessa questão, né, de ficar bem por fora, mas também por dentro, eu lembro sempre de uma amiga que ela é consultora de imagem e que ela uma vez me falou algo que eu não esqueci. Ela disse assim: Marlise, quando a gente não tá bem, né, e a gente não acorda legal, parece que o cabelo tá ruim, que eu não tô bem por dentro, vai se arrumar. Ela dizia assim, né? Vá se arrumar, vá, toma teu banho, vá colocar uma roupa que tu gosta, faz uma maquiagem, né? Coloca um brinco e aquilo ali vai ser uma mudança de fora para dentro. Então, sempre que eu acordo meio xoxa, digamos assim, eu faço questão de fazer esse ritual, né? Então, além do ritual diário, né? De acordar, de agradecer a Deus, fazer minha oração, de fazer a minha atividade física, momento de gratidão, eu vou me arrumar também, mesmo que eu esteja no home office, né? Então, estamos no home office, mas eu vou me vestir para o trabalho. Então, eu vou botar meu batom, vou botar minha maquiagem. A única coisa que eu aposentei agora na pandemia foi o salto. O salto alto eu deixei de lado. Troquei pelo tênis, porque afinal de contas a gente só se vê daqui para cima, né? Então tá tudo certo. Mas essa questão foi a única coisa que me aposentei aí durante a pandemia, nunca mais botei um saltinho. Tô só de tênis por aqui, nas idas e vindas de home office. Mas é bem interessante pensar sobre isso também, né? É verdade. E como tá, então você tem uma rotina super regrada, né? Uma agenda bem redondinha, você acorda, primeiro você cuida de você, você tem o teu momento da gratidão, e aí como você concilia os filhos, marido e a tua profissão? Também todas essas atividades entram na tua agenda? Como é que funciona isso? Uma coisa que eu sempre pensei, assim, era a questão de rotina, né? Há um tempo atrás, nessa época, inclusive, que eu andei meio depressiva, eu acho que a minha rotina era muito massacrante e eu fazia coisas que eu não gostava, né? Então, eu acho que isso me levou a um estado depressivo, de desgosto, assim, de desgostar da vida, sei lá, algo assim, meio de incômodo, né? A partir do momento em que eu consegui virar para um outro lado e olhar que aquilo que eu fazia era importante para outras pessoas e importante para mim mesma, isso ficou uma rotina mais agradável. Então, hoje as crianças já são maiores, crianças, né, já têm 19, 12, não dependem tanto de mim, assim, para fazer as coisas. Então, a minha rotina de manhã é em casa, venho trabalhar, a gente entra junto meio-dia para fazer almoço, então eles ficam estudando em casa, o Matheus já trabalha home office também, a Manu vai para aula online também, né? Então, a rotina desse home office também tem nos ajudado, né? A ficar mais com eles e ficar mais em casa. E quando chega em casa, o Márcio geralmente assume a parte do cozinhar. Ele é um excelente cozinheiro. E eu fico mais de suporte, assim, de apoio, arrumando cozinha, né? Fazendo uma coisa, outra, auxiliar de cozinha. Eu chamo mais de auxiliar de cozinha do que de cozinheira. E ali a gente faz essa rotina acontecer, né? Durante o dia. Então, tem um período grande de trabalho aqui no escritório, né? Sei lá, começo 9, 9h30, vou até às vezes 8 da noite, 8h30, mas vou me virando aí nessa questão entre idas e vindas, dou uma passadinha lá, vejo se precisa alguma coisa, venho aqui, nessa mistura boa de papel de mãe e de profissional. Só você mesmo para dar conta de tanta coisa, te admira. Olha, eu sempre penso, Marlise, como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Porque ter filho, ter casa, porque é administrar a casa, né? A casa exige uma boa gestão. Aí mais todo o teu escritório, nossa, e ainda agora você falou que não vai mais, não tem papéis da igreja, mas tantas coisas ao mesmo tempo, né? E ainda estuda, né, Marlise? Você está estudando ainda? Olha, por trás, né, aqui tem um super sabotador que é o hiperrealizador, né? Então eu já identifiquei que eu tenho um grande sabotador que quer realizar tudo o tempo inteiro. E se eu não cuidar, eu encho a minha agenda das 8 da manhã até 11 da noite. Então eu tenho que ter muito autocuidado nesse sentido de não lotar a minha agenda. Já passei por um tempo de ter muita dificuldade de dizer não. Então, vinham coisas que estavam fora, sei lá, do meu interesse e tudo mais, mas que era legal, sabe? Então, era uma coisinha tão legal que daí eu acabava topando. E isso, eu precisei primeiro amadurecer muito mais aquilo que eu queria para minha vida, para daí conseguir afastar aquilo que eu não queria. Senão, eu acabava realmente assumindo muitas coisas. Dentro do meu lado profissional, eu gosto de pensar, né, como tu falaste, tem família e tem empresa. Tem,
mas eu gosto de pensar que elas andam muito sozinhas, assim, a gente trabalhou, eu acho que para isso, já planejou, já está colhendo, digamos assim, um ensinamento que foi colocado lá atrás, né, tanto na empresa quanto em casa, do tipo, as coisas acontecem mesmo se eu não estiver, né, então, esses dias eu atendi até uma cliente que ela me dizia que a filha tinha 14 anos e ela levava a comida para a filha, assim, enquanto ela não chegava em casa, a filha não comia. Aí eu perguntei, tá, mas por quê? Ela tem que cozinhar? O que, que é que acontece, né? Ela disse, não, a comida tá na geladeira, mas se eu não entregar o prato na mão dela, ela não come. Aí eu fiquei pensando, nossa, a Manu tá com 12, né? Mas a Manu vai lá, pega a panela, frita ovo, faz aquilo que for necessário, mas ela se vira, né? Assim como o Matheus também. E eu acho que essa autonomia é um pouco característica minha, assim, né? De dar autonomia para as pessoas, assim como para minha equipe. Né? A nossa equipe é bastante autônoma, faz as coisas, realiza sozinho. E aí eu tenho até talvez uma característica negativa, que é o não cobrar tanto. Então, eu dou autonomia, confio, delego e confio, né? Que aquilo lá vai ser feito. Então, com o tempo, eu aprendi que eu preciso também delegar, confiar, mas também supervisionar. Então, isso eu falhava muito, né? Nessa questão de supervisão, de alcance de metas, principalmente aqui no escritório, né? Tinha uma falha grande nisso. Isso é aprendizado de campo de batalha, como se diz, né? Aprendizado de prática. Então, acho que essa é uma característica muito minha, assim, de ajudar as pessoas a caminharem sozinhos, né? E a gente vai atrás e consegue, né? Então. Com certeza. Marisa, eu fiquei curiosa para saber se você já trabalha desde que as crianças eram pequenas, porque hoje você falou, né, que eles já têm autonomia, já fazem as coisas sozinhos, não dependem tanto de você, mas teve uma época em que você tinha eles pequenos e você também trabalhava. Esse ponto aí que eu fico curiosa para saber como que você lidava com a carreira, né, e mais a maternidade, mais a tua casa, quando eles eram crianças, porque quantas mães hoje ainda vivem essa situação, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso e deixasse uma mensagem para essas mães, de como encarar, sim, porque quantas delas deixam carreiras, tem problemas sérios com tantas coisas por não conseguir esse equilíbrio, né, entre tantos papéis como você consegue. E aí, se você puder falar um pouquinho, então, sobre isso para a gente. Eu acho que é um tema bem interessante, né, Marinês? Assim, duas questões, né? Quando eu comecei a empreender com 21 anos, eu era solteira ainda. Então, casei aí no processo, a gente montou a nossa família, já tinha empresa antes, né? A gente casou, eu e o Márcio é meu sócio aqui no escritório. E o Matheus nasceu ali, eu abri a empresa em 97, o Matheus nasceu em 2002, já tinha a empresa há 5 anos. Na época eu tinha só uma pessoa que me ajudava, e ela me ajudava não na parte técnica, assim, ela ajudava no telefone, fazia uma volta na rua e tudo mais. E quando o Matheus nasceu, foi uma crise para mim, realmente, porque eu fiquei muito dividida, assim. O meu coração me mandava cuidar dele, era isso a única coisa que eu queria, né? Ficar ali amamentando, ficar trocando fralda. A gente sabe como é que é primeira semana, primeiros 15 dias de um bebê. E eu não tinha quem ficasse no escritório. Então, eu lembro com dor ainda disso hoje, né? Que eu precisei deixar. Minha mãe vinha para cá para me ajudar, minha mãe e meu pai, graças a Deus que tinha eles, né, para me dar esse suporte. E eu lembro de deixar ele lá em cima, né? Aqui do lado da minha casa, o escritório já era aqui, a casa aqui do lado. Eu lembro de deixar ele lá em cima no quarto com a mãe. E vim aqui para o escritório, tipo, indignada. Como assim, né? Que eu tô aqui no escritório com 15 dias de parto, né? Não tem 4 meses, a mulher não tem 4 meses de licença. Eu não tinha esse direito, né? De ter 4 meses de licença. E me sentia como se fosse a vítima. E eu acho que, por eu me colocar nesse papel de vítima, eu não conseguia ver outras saídas, né? Do tipo, coitada de mim, eu sou a vítima mesmo, eu não posso sair daqui. Então, acho que isso me fazia ficar ainda mais nesse papel. Aí, o que aconteceu, né? 5 meses depois, a gente viu que não ia ser possível eu continuar sozinha no escritório, e o Márcio veio trabalhar junto. O Márcio também é contador, e aí ele saiu da empresa que ele trabalhava e veio para o escritório, e aí a gente começou a se adequar, né? Porque daí era o 2 para dar aquele ajuste ali com o Matheus. Na época, a gente fez uma conta, né? Eu acho que é bem importante frisar isso. Eu já trabalhava por conta própria, eu acho que quem é empreendedora sabe disso que eu estou falando, e eu fiz uma conta. Quanto que eu renderia se eu estivesse no escritório por um determinado período de tempo, enquanto eu contratasse alguém para ficar na minha casa cuidando do meu filho. Então, foi isso que eu fiz, né? Contratei, veio um anjo aqui para casa, a Helena ficou
mais de 10 anos aqui em casa, trabalhando com a gente. E ela cuidava para o Matheus todas as tardes para mim. Então, ela chegava às 2, era o horário que eu vinha trabalhar e eu me concentrava ao máximo até as 6 da tarde, quando ela ia embora. Então, contratei por meio período e dei conta do recado naquela ocasião, né? Então, ela me ajudava com o Matheus, mas mesmo assim, tinha que ir lá, tinha que amamentar, tinha que fazer uma coisa e outra. E a gente ia se virando ali como dava. E aí, assim, passou o tempo, né? E a Manu nasceu 7 anos depois. A Manu nasceu em 2008, o Matheus nasceu em 2002 e ela nasceu em 2008. E já era outra realidade, né? Já era outra realidade totalmente diferente. A gente já tinha funcionários, a gente já tinha delegação do quem fazia o quê. E aí, quando a Manu nasceu, eu não estava mais naquela situação de vítima, sabe? Eu já tinha virado a minha carreira, eu já tinha dado uma reviravolta. E aí, quando ela nasceu, eu tirei 1 mês e meio de férias na praia. Então, ela nasceu em dezembro, eu fui com ela para a praia, o escritório tocou sozinho. Voltei para cá, acho que foi fevereiro ou março, para daí tocar os negócios, tocar imposto de renda, e deu tudo certo. Então, acho que foram 2 momentos de maternidade muito diferentes. Um em que eu me colocava totalmente na postura de vítima, tipo, sem ver nenhuma solução, sem ver saída. E no outro que eu consegui me organizar para pelo menos ter um pouco de paz ali naquele momento que o bebê nasce, né? Que a mãe precisa estar ali concentrada para isso, né? As pessoas que estão nesse momento com filhos, com bebezinhos e que estão vivendo esse conflito de papéis, qual mensagem você deixa para ela? Eu acredito que é um momento passageiro, né? Mas que ele precisa ser vivido de uma maneira intensa. A mensagem que eu deixo é o seguinte, né? Não abandone o seu sonho, porque a criança ela vai sempre estar ali na sua vida, né? Daqui a pouco ela vai crescer, ela vai para a escola e tudo mais. Mas se você adormecer esse sonho, principalmente de empreender, talvez lá na frente seja outro time, seja outro momento. Então, vá tentando levar os 2 papéis, né? Cuida do seu bebê, veja se tem alguém de suporte para lhe ajudar, né? Se você pode contratar alguém, ou se você pode chamar algum familiar para cuidar dele. Agora, o que eu não gosto de pensar é tipo, eu tô aqui com meu bebê, mas eu tô trabalhando ao mesmo tempo. Não, vamos se concentrar, né? Eu sou dessa opinião. Agora eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu tô com a minha filha, eu tô com a minha filha. Se eu tô fazendo uma coisa em casa, eu tô em casa, né? Pra gente não dividir essa atenção. Aí realmente a gente se divide inteiro, né? E cada papel precisa ser bem vivido, né? Quando eu tô no papel aqui de dona de negócio, eu tô no papel de dona de negócio. Quando eu tô no papel de mãe, eu sou a mãe, vou sentar no sofá e vou pegar meus filhos no colo. Então é aproveitar ao máximo cada fração desse papel que a gente tem, né? Lá no Instagram tem conteúdo diário, lá é @marlisealvesoficial, é só seguir lá, diariamente eu posto conteúdo, trago conteúdo para 2 frentes em especial, né? Para mulheres que querem se tornar donas de negócio e donas do seu dinheiro. Então, segue lá se você tem esse interesse. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite diante de tantas coisas que você faz. Muito obrigada e tudo de bom para você. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada, Marinês. Parabéns aí pelo teu projeto. Muito sucesso aí para ti também. Obrigada. Beijo.